né, prefeito? Como é que está a situação no momento aí em Mussu, que já sofreu antes com tragédias na região e aí em tão pouco tempo sofre esse drama mais uma vez? Bom dia para você. Bom dia, embora não seja, né, não seja nenhum bom dia, nenhum bom momento, mas a gente, de fato, revive um drama que a gente nem se recuperou do drama anterior de 2023, aquelas catástrofes que aconteceram aqui no município, e já estamos novamente passando por uma situação assim. Qual que é a nossa situação de momento? O agravante desse fenômeno, desse evento climático, foi a questão dos deslizamentos. Nós chegamos a registrar em 120 horas 748 milímetros de chuvas marcados nos nossos sistemas aqui do município. Então, é um volume estrondoso, extraordinário, histórico, o maior volume de chuvas em um curto período de tempo da história do município. E isso agravou com a situação da inundação por conta das águas que vêm de cima, né, das nossas nascentes, das nossas cabeceiras, que acabam desaguando aqui no Rio Taquari e causando inundação. Então, qual que é a nossa situação de momento? Nós estamos ilhados, nós não temos acesso ao município e acabamos dependendo de helicópteros para conseguirem nos trazer suprimentos, principalmente em algumas localidades. Probleminha com a conexão com a internet, justamente até bem simbólico, né? Porque justamente no momento que ele está falando ali de como a cidade está sitiada, o primeiro reflexo ali é geralmente na comunicação, instabilidades na internet, mas a gente conseguiu retomar o contato aqui com o prefeito. Pode seguir com o seu raciocínio, prefeito. Então, a nossa primeira situação é conseguir acessar essas famílias do interior que estão isoladas, que é uma situação bastante complicada que a gente enfrenta e não tem muita alternativa para isso. E posterior a isso, obviamente, a gente precisa dos suprimentos e de ajuda de maquinários, de mão de obra, de tudo isso que vai novamente estar o Mussum solicitando para todo o estado e até todo o Brasil. Eu acho que até por uma questão de responsabilidade, eu preciso destacar aqui que esse momento, Mussum está numa situação caótica, mas menos grave do que algumas outras localidades. Nós não temos uma situação de situações extremas de salvamentos necessários, nós não temos desaparecidos, nós não temos mortes em território mussunense, então a gente sabe que em algumas outras localidades a gente ainda tem a situação de resgates extremos que estão acontecendo. A gente precisa ser justo, precisa ser racional. Prefeito, o senhor nos disse que o vosso município, a cidade de Mussum, mal se recuperou de um problema climático de 2023, já está agora às voltas com outro e provavelmente o clima vai voltar a rosnar no ano que vem, né? O que eu lhe pergunto é, nesse momento não há o que fazer, se não socorrer as vítimas e mitigar o problema. O que eu lhe pergunto é, existe algum planejamento, existe algum fôlego para a prevenção? O senhor já sabe o que vai fazer para que o problema seja atenuado no ano que vem e nos anos que estão por vir? Bom, primeiramente a gente faz sim todo um replanejamento urbanístico do município, priorizando até anterior a esse evento, nós já tínhamos toda uma organização para, inclusive, com proibição de reconstrução em algumas áreas de risco extremo, de risco iminente. São aquelas áreas que, mesmo aquelas inundações menores, já causam um risco, ou então, dependendo do tamanho da inundação, as pessoas ficam ilhadas e não tem como fugir. Então, são áreas que a gente já tinha essa organização por conta dos fenômenos anteriores. Só que, assim, eu vou ser muito franco com vocês. Para a gente falar em monitoramento, para a gente falar em alertas, em prevenção, a gente tem que falar em bacia. O rio Taquari, ele tem as suas inundações causadas com fenômenos e com influência de toda a bacia taquariense, que ela é muito extensa, ela envolve mais de uma centena de municípios do estado. Então, para a gente ter uma política pública eficaz nesse caminho, tem que ser um projeto a nível estadual, talvez até com recursos além do estado, né, recursos federais. E mesmo para a reconstrução, para o remanejamento de locais da cidade, são recursos enormes. O município de Mussum tem um orçamento previsto para 2024 de 38 milhões de reais, total, para manter absolutamente tudo. Vocês imaginem que nós tivemos um prejuízo estimado em setembro de 231 milhões. Então, é inviável para um município de menos de 5 mil habitantes pensar em promover todas as políticas com forças próprias. A gente tem que ser justo em dizer que alguns caminhos a gente avançou. Nós temos o recurso liberado para a reconstrução das casas através da Defesa Civil Nacional em áreas que não são de risco de inundação. Só que daí também a gente tem que destacar, não é só a casa, não é só construir uma casa lá e colocar as pessoas morarem lá. A gente tem que ter acesso, a gente tem que ter infraestrutura, pavimentação, terraplanagem, luz, água,
são muitas outras variáveis que envolvem, além, é claro, de oferecer pelo menos os serviços essenciais nessas regiões para que as famílias tenham condições, de fato, de ter o mínimo de qualidade de vida nessas novas áreas distantes das áreas antigas. Então, é um processo longo. Algumas situações que eu acho que a gente tem que começar a bater na tecla, pensar em crédito habitacional, para que as pessoas possam comprar uma determinada área de terra que talvez seja da iniciativa privada, mas vai ser muito mais rápida a execução, vai ser muito mais inteligente a eficiência da aplicação do recurso. Outra situação que eu acho que nós temos que começar a pensar é desburocratizar esse tipo de incentivo dos loteamentos. Nós somos muito travados a nível de Estado e a nível de União. E uma última situação que eu também gostaria de colocar, e isso até o governo do Estado aplicou um modelo que eu acho muito interessante do governo federal também pensar, são recursos fundo a fundo. Repasse direto para o município executar com rapidez naquilo que precisa e de uma forma desburocratizada. Isso ajuda muito. Tivemos a experiência na última inundação. Claro, questiona alguns critérios de proporção de destruição que eu acho que precisam ser olhados meio que pontualmente, né? Não pode ser generalizado, porque aí não consegue se ajudar mais quem realmente precisa. Sim. Mas é uma sugestão interessante que eu acho que a gente tem que trazer também para o governo federal. É importante para se olhar agora nesse momento emergencial e daqui para frente aí para essas adaptações a longo prazo. Prefeito, muito obrigada pelo tempo com a gente aqui no All News. Um bom trabalho para o senhor por aí. Até uma próxima. Obrigado.